Em 1944, o exército alemão já não tinha quase nada do que iniciou a guerra. As divisões Panzer, que antes lideravam ofensivas relâmpago, estavam reduzidas a apenas alguns veículos em condições de uso. Os novos tanques aliados e soviéticos eram mais resistentes, mais numerosos e contavam com o apoio de uma artilharia e poder aéreo esmagadores em muitos setores da frente. A única coisa entre aqueles tanques e a próxima aldeia era uma fina linha de infantaria exausta. Berlim não podia simplesmente criar mais Panthers e Tigers para cada estrada ameaçada. Só podia enviar outra coisa: caixotes de armas antitanque baratas e descartáveis, tubos simples já carregados com cargas ocas que até um recruta pouco treinado podia disparar. Sem blindados para combater tanques, a Alemanha apostou em soldados entre escombros, cada um com um único disparo potente. Eles o chamavam Panzerfaust. Neste episódio, vamos relembrar como um pânico no final da guerra dentro do colapsante Terceiro Reich deu origem a uma das armas antitanque mais distribuídas da Segunda Guerra Mundial. Uma arma tão simples e barata que quase qualquer soldado de infantaria podia usá-la, e tão perigosa que obrigou as tripulações de tanques a mudar a forma como lutavam. Esta é a história de como a Alemanha tentou equipar cada soldado para destruir tanques. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, suas forças blindadas e canhões antitanque ainda dominavam em grande parte os tanques soviéticos do início da guerra. E os modelos mais antigos podiam ser enfrentados pelos canhões de 37 mm e 50 mm e pelas pontas de lança blindadas. Isso tinha funcionado tão bem na Polônia e na França que o conforto não durou. Surgiram novos modelos soviéticos, o T-34 com blindagem inclinada e lagartas em I, e o pesado Klin Voroshilov, com placas espessas resistentes. Armas leves. Essas máquinas não eram invencíveis. Um canhão de campo de 88 mm podia lidar com elas. Para armas de infantaria leves, eram alvos difíceis e frustrantes. Muitos artilheiros alemães precisavam se aproximar ou atacar pelo flanco. Para o soldado de infantaria comum, o problema era ainda pior. Suas ferramentas pessoais anti-tanque de repente pareciam obsoletas. Fuzis anti-tanque que conseguiam perfurar tanques leves antigos agora eram quase inúteis. Minas magnéticas e cargas de demolição exigiam uma coragem insana. Era preciso correr até um tanque em movimento. Sob fogo inimigo, os canhões antitanque rebocados eram eficazes, mas pesados, escassos e fáceis de perder nas retiradas. Em 1943, mais unidades alemãs lutavam na defensiva, geralmente com menos tanques e canhões pesados. Eles enfrentavam inimigos com ainda mais blindados no campo de batalha. Repetidamente, os tanques atravessavam as linhas e os soldados que restavam não tinham como detê-los com segurança. Comandantes e engenheiros buscavam uma arma simples e brutal, fácil de usar após rápida demonstração. Leve o suficiente para ser carregada, barata o bastante para ser produzida em massa e poderosa o suficiente para perfurar a blindagem lateral de um T-34 ou de um Sherman a curta distância. A resposta veio de uma forma diferente de usar explosivos, a carga oca. Projéteis tradicionais perfurantes de blindagem dependiam de massa e velocidade. Era necessário um canhão grande, alta velocidade para penetrar a blindagem, canos longos, culatra robusta e usinagem complexa. Uma carga oca inverteu completamente essa lógica. O explosivo continha uma cavidade cônica revestida de metal, geralmente cobre. Quando o explosivo detonava, a onda de choque colapsava o cone em um jato de metal rápido e estreito, focado em uma área pequena, capaz de atravessar a blindagem. Muito mais espessa do que o próprio diâmetro da ogiva, a velocidade do cano de uma arma de fogo passou a importar muito menos. O que importava era o design da ogiva e a distância em que ela detonava. Os projetistas alemães notaram que, ao colocar uma grande ogiva de carga oca na frente de um tubo simples e garantir a distância adequada, mesmo um projétil lento podia destruir tanques. O lançador não precisava ser elegante ou durável, ele só precisava funcionar uma vez. Essa ideia levou diretamente ao Panzerfaust, um lançador descartável sem recuo, pré-carregado na fábrica. Com uma grande ogiva de carga oca e carga propelente simples, o soldado recebia o lançador pronto, disparava e descartava o tubo vazio.
As primeiras versões de combate surgiram por volta de 1943. Elas pareciam quase cômicas. Um tubo de metal fino com uma ogiva enorme e bulbosa na frente, como um martelo de aço com o cabo oco. Essa primeira família, frequentemente agrupada sob o nome Panzerfaust 30, seguia um padrão simples. Dentro do tubo, um eixo segurava a ogiva na parte traseira e uma carga propulsora ficava atrás dela. Em cima, uma mira retrátil rudimentar dava ao usuário alguma referência lateral. Letras grandes alertavam sobre o jato reverso perigoso. O 30 se referia ao alcance efetivo aproximado em torno de 30 metros. Esse número já dizia tudo. Para usá-lo, o soldado tinha que deixar o tanque chegar quase em cima dele. Ele precisava se expor tempo suficiente para alinhar um tiro lateral ou traseiro e torcer para que a tripulação ou a infantaria do tanque não o vissem antes. Se conseguisse, os resultados seriam assustadores. A carga oca podia perfurar a blindagem lateral da maioria dos tanques médios. Um impacto direto podia encher o interior de fragmentos e chamas. Mesmo sem explosão, a tripulação podia se ferir, ficar atordoada ou em choque e abandonar o veículo. Para os comandantes alemães, isso fazia um sentido brutal. Eles podiam distribuir essas armas em grande quantidade, não precisavam comprometer os escassos canhões antitanque em todos os setores ameaçados. Uma breve sessão de treinamento e um homem com um Panzerfaust podiam mudar o resultado de uma escaramuça na linha de frente. Os relatos, porém, deixaram claro: 30 metros era muito perto. Muitos usuários do Panzerfaust morreram. Ao tentar se posicionar ou após disparar, eram mortos por metralhadora ou esmagados ao serem vistos tarde nos combates urbanos. Escombros e ruas estreitas ajudavam, mas o curto alcance forçava a exposição a riscos. Os projetistas buscaram melhorias. O Panzerfaust 60 se tornou o próximo grande avanço. Ajustando o propelente, tubo de carga e miras, dobraram o alcance nominal para cerca de 60 metros. Ainda era uma arma de curto alcance, mas dava ao atirador mais espaço e uma chance maior de sobreviver. Versões como a Panzerfaust 100 buscaram avançar ainda mais. Na teoria, elas ampliaram o alcance, mas na prática, a precisão à distância sempre foi ruim. Vento, fumaça, medo, má postura, tudo isso arruinava os disparos. Mas a ogiva básica continuava perigosa o suficiente para que qualquer bom acerto na lateral ou na traseira fosse uma péssima notícia para um tanque. Durante tudo isso, a situação da Alemanha piorou. Em 1944 e 1945, o Reich não conseguia mais repor tanques e armas pesadas na mesma velocidade em que os perdia. Os batalhões de tanques encolheram para apenas alguns veículos. Algumas divisões lutaram com poucos canhões de assalto como apoio blindado, já que os canhões antitanque rebocados foram destruídos ou abandonados. O que a Alemanha ainda tinha era a capacidade de produzir tubos simples e ogivas em grande quantidade, pelo menos por um tempo. O Panzerfaust se encaixava nessa economia de guerra em colapso. Ele não precisava de blocos de culatra precisos, nem de canos longos raiados. A mira era de chapa metálica dobrada, a ogiva, de aço prensado, explosivo e fusível de rápida produção. Fábricas e pequenas oficinas por todo o Reich produziam Panzerfaust em massa. Quando os bombardeios interrompiam uma planta, a produção era transferida para outras. Milhões de lançadores saíram das linhas de montagem nos 2 últimos anos da guerra. Eles foram enviados à infantaria da linha de frente, Volksgrenadier, grupos de batalha improvisados e cada vez mais ao Volkssturm e juventude hitlerista para defender cidades e vilarejos. Agora, qualquer estrada para a Alemanha podia ser uma armadilha de Panzerfaust. Cercas vivas, trilhas e quarteirões poderiam ocultar um destruidor de tanques. Os manuais traziam uma ilustração clara de como isso funcionava. Pequenas equipes de Panzerfaust escolheriam pontos estreitos no terreno, pontes, gargalos, esquinas de ruas. Eles se escondiam em trincheiras, porões ou andares superiores. Esperavam os tanques se aproximarem, atiravam nas laterais e traseira e fugiam antes da retaliação. No final de 1944 e em 1945, as coisas estavam bem mais confusas. Muitos homens com Panzerfausts não eram infantaria experiente, mas reservistas mais velhos, Volksgrenadier, pouco treinados, ou garotos de pouco mais de 16 anos.
Alguns só tiveram uma rápida demonstração na esquina. Assim se levanta a mira, segura o tubo e mostra onde não deve ficar. Quando ele dispara sob fogo de artilharia e em meio aos escombros, a doutrina certinha desmorona. Alguns homens atiraram cedo, no ângulo errado ou na blindagem frontal grossa, dominados pelo medo. Outros calcularam mal a distância e viram a ogiva se enterrar antes de alcançar o alvo. Artilheiros se inclinaram demais e foram abatidos por rajadas de metralhadora. O recuo feriu companheiros ou revelou posições em um instante. Houve também muitos momentos em que o Panzerfaust cumpriu seu papel. Nas ruas destruídas, as equipes de Panzerfaust esperavam. Em porões e atrás de paredes em ruínas, tanques soviéticos ou aliados avançavam com cautela, comandantes atentos às janelas quebradas. Uma silhueta rápida surgia, um clarão, e o tanque da frente parava de repente, bloqueando a estrada para os seguintes. Nessas horas, uma arma muito mais barata que um tanque retardava colunas inteiras. Obrigava-os a trazer engenheiros e infantaria, ganhando tempo para a retirada dos defensores ou preparação de outras posições. Do outro lado do campo de tiro, as tripulações dos tanques aprenderam rapidamente a respeitar essa ameaça. Relatórios de 1944 e 1945 contavam uma história semelhante. Em campo aberto e com visibilidade, tanques ainda dominavam com apoio adequado. Mas assim que se aproximavam de vilarejos, florestas ou arredores de cidades, o perigo mudava. Os comandantes de tanques temiam mais as armas de carga oca de curto alcance, justamente onde mais precisavam dos tanques. Eles se adaptaram. A infantaria avançava a pé, tentando limpar valas e casas. Os tanques ficavam um pouco mais atrás, apoiando com os canhões principais em vez de avançar sozinhos, e a artilharia bombardeava pontos suspeitos de emboscada. Às vezes, os prédios eram destruídos simplesmente porque ofereciam muitos esconderijos. Mesmo que um Panzerfaust só arrancasse as esteiras ou danificasse o sistema de rodagem, o efeito podia ser decisivo. Um tanque parado bloqueava a estrada e atraía equipes de resgate. Veículos danificados eram muitas vezes deixados para trás como destroços ou para resgate. Historiadores ainda têm dificuldade em determinar quantos tanques foram destruídos só pelos Panzerfausts. Relatórios alemães do fim da guerra atribuíam números dramáticos de destruição aos Panzerfausts, difíceis de verificar. Aliados e soviéticos geralmente agrupavam impactos em categorias amplas, como armas de carga oca, Panzerschrecks e outras causas. Os registros apontam que durante toda a guerra, canhões, minas e falhas mecânicas foram os principais causadores da destruição de tanques. Nos últimos anos de combate, especialmente em áreas urbanas e terrenos complexos, armas de carga oca portáteis, como o Panzerfaust, tornaram-se uma causa temida de perdas para muitos soldados alemães que defendiam uma vila ou quarteirão. Entre 1944 e 1945, o Panzerfaust era a única arma antitanque eficaz disponível. O Panzerfaust foi um filho do desespero. Ele surgiu porque uma nação que antes confiava em avanços rápidos e blindados, agora travava batalhas perdidas em suas próprias ruas. Ele armou soldados, civis e crianças com uma arma que levou a luta contra tanques para porões, valas e portas destruídas, a poucos metros de distância. Ele não salvou o Reich. A indústria, mão de obra e logística esmagadoras dos aliados e soviéticos decidiram a guerra. Nenhuma pilha de tubos descartáveis poderia mudar isso, mas o Panzerfaust deixou uma longa sombra. Ele mostrou que um lançador simples e barato com ogiva de carga oca permite a qualquer soldado de infantaria enfrentar blindados modernos de perto. Depois de 1945, todos os grandes exércitos estudaram essa lição. Os foguetes propelidos e lançadores descartáveis antitanque do pós-guerra aperfeiçoaram a ideia, mas a lógica básica permaneceu. Um soldado em trincheira ou casa destruída nunca teria o poder de fogo ou proteção de um tanque. Com a arma certa, ele faria a tripulação do tanque sentir medo. Na história da guerra blindada, o Panzerfaust marcou quando tanques passaram de caçadores a também serem caçados. Tudo começa com um som abafado entre escombros e um homem segurando um tubo barato, decidindo o destino de uma máquina cara.